Quem tem razão? Pois é, muitos assuntos para nós analisarmos. Eu começo sempre pelas mulheres. Joyce Hasselmann, deputada federal. Deputada, mais uma vez, obrigado pela gentileza em nos atender. Eu gostaria que a senhora nos explicasse também, compartilhasse suas impressões em relação a esse anúncio de João Dória. Como a senhora viu esse pronunciamento? Ele estava visivelmente entristecido, já era um movimento esperado dentro do PSDB. A senhora chegou a conversar com ele, ele antecipou isso, a senhora? Era um movimento esperado por parte... Primeiro, boa tarde, um prazer falar com vocês, né? Vamos começar pelo começo. Era um movimento esperado por parte do PSDB. Veja, o PSDB hoje está extremamente dividido, né? Então, tinha um grupo pró-João Dória, do qual eu fazia parte, tinha um grupo pró-Simone e tinha um grupo pró-nenhum, né? Que viesse um outro candidato do próprio PSDB. Então, ou seja, usar todo o fundo partidário e tempo de TV para fazer mais deputados, o que eu particularmente acho um grande erro, né? Nós vimos ali que o João Dória foi amassado por um rolo compressor. Tinha uma parte significativa liderada pelo Aécio Neves que não queria a candidatura dele e não queria antes das prévias, né? Essa briga vem de antes das prévias, depois durante as prévias e depois das prévias, né? Então, a gente não viu ali um tempo para o próprio candidato poder fazer sua campanha. Na última reunião de bancada, Daniel, que foi uma confusão danada, confusão mesmo, sim, sucursal do inferno, né? Briga, bate-boca e tal. Na última reunião, eu pedi 45 dias de trégua para o candidato. Falei, gente, até agora o candidato só está enfrentando gente de dentro do partido, né? Se o partido está em guerra e se o partido não estiver minimamente unificado, não tem como fazer absolutamente nada. Vamos deixar o candidato trabalhar 45 dias. Se ele não oferecer resultado, muito bem, né? Paciência, o que é do jogo político. Não tem resultado, não vai para frente, acabou. Mas nem isso foi possível. Eu fiquei hoje... Eu sabia dessa informação, mas tive que vir para Brasília mais cedo. Infelizmente, não consegui estar lá. Mas a emoção do João foi visível, né? E eu realmente acho um grande erro desrespeitar as prévias. Eu acho que essa é a grande questão. Foi feito um grande evento, foi gasto dinheiro público, né? Um evento absolutamente democrático, e o que nós vemos na prática é um desrespeito às prévias. Não houve sequer chance do candidato mostrar que veio. Então, é claro que eu vou votar com o candidato que o PSDB escolher, é claro que eu defendo que o PSDB tenha uma candidatura, gosto muito da Simone, mas são coisas diferentes. As prévias são as prévias e deveriam ter sido respeitadas pelo menos até as convenções. Perfeito. Agora, deputada, eu me lembro de uma participação da senhora em um dos nossos programas, em que, salvo engano, no Pânico, em que os participantes questionavam a senhora por qual razão integrantes do PSDB tinham tanta antipatia por João Dória, e a senhora chegou a dizer que ele sempre entregava mais do que se pedia, ele era exagerado em absolutamente tudo, ele entregava 110%, 120%. João Dória relembrou nos pronunciamentos justamente isso que a senhora traz para essa discussão. Ele foi vencedor das prévias para prefeito da capital paulista, venceu as prévias para governador e venceu as prévias para a presidência da República. Que leitura a gente pode fazer desse PSDB que não respeita as prévias? E muita gente, inclusive, diz que o PSDB acaba se apequenando quando toma uma decisão que não respeita uma decisão, inclusive interna, que havia sido ratificada com o resultado das prévias. Bom, como eu já disse, acho ruim não respeitar as prévias, acho um grande erro, na verdade, porque ali nós temos milhares de pessoas votando, você não pode pegar o voto daquele que está no partido, rasgar e jogar fora, dizer, não quero mais. Esse voto aqui valia, agora não vale mais. Tchau pro filiado. Não pode, é surreal, né? Isso que a gente está vendo. E por que ele não conseguiu se viabilizar? Porque ele tem esse defeito, que é um defeito que ele é too much. O João, ele tem uma cabeça de gestor, ele não tem uma cabeça de político. Então, ele é bom marqueteiro? Ele é bom demais. Ele é bom comunicador? Ele é bom demais e exagera, né? Como muita gente fez críticas, por exemplo, aquelas coletivas diárias em época de pandemia, todo dia, meio-dia, estava lá. Então, assim, esse é o jeitão dele, né? Ele ouve, mas até a página 2, porque ele também é cabeça dura, né? Eu sou amiga dele, eu posso dizer isso com tranquilidade. Então, assim, para o ambiente político, que é um ambiente
de uma areia movediça desgraçada, né? Isso aqui é um rolo compressor, é uma esquizofrenia total e absoluta. Não existe matemática na política, não existe pensamento cartesiano na política, é tudo de cabeça para baixo, até vaca voa na política, né? Então, para esse ambiente político, o João não conseguiu, durante o tempo de prefeito e governador, ter essa blindagem, conseguir se ambientar, ter aquele jogão de cintura. Você veja que ele perdeu, na verdade, as prévias dentro do partido, não foi fora. Né? Então, ele ganhou as prévias fora da cúpula partidária, mas a bancada acabou fazendo uma barreira para que ele fosse candidato. E, no final das contas, quem decide tudo é a bancada, não é nem o presidente da Executiva Nacional. Ele não tem poder para isso, né? Ele tem poder para iniciar negociações, mas tudo é submetido à bancada. E o João não conseguiu ter essa bancada. Eu acho que faltou aqui muito olho no olho, né? Faltou mais conversa, faltou trazer para perto, faltou ouvir um pouco mais. E o João tem essa cabeça obstinada. Quando ele enfia uma coisa na cabeça, ele vai e é um tratorzão. Só que esse tratorzão precisava conversar um pouquinho mais e tentar desarticular tudo que foi articulado pelo Aécio Neves. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao Aécio, é um fato. Eu já fiz muitas críticas ao Aécio, eu acho que nem precisa mais. Já fiz muitas delas. É um fato. Ele articulou para derrubar a candidatura do João Dória e invalidar as prévias, junto com a maior parte da bancada. Agora, o ex-pré-candidato João Dória também usou as redes sociais para falar dessa desistência. Ele escreveu o seguinte: saiu da disputa à presidência com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Deputada, a senhora entende que, de alguma maneira, João Dória pode colaborar com esse processo eleitoral para a presidência da República no PSDB, ou essa observação que ele fez, seguirei como observador sereno, quer dizer que a gente pode observar um João Dória retornando às empresas dele, aquelas atribuições que ele tinha também na televisão como apresentador, ou ele deve estar no dia a dia do PSDB durante a campanha eleitoral? Olha, hoje não é um dia bom para essa pergunta, para ele, né? Porque ele está muito magoado, ele está muito ferido. Eu mandei mensagem e conversei com ele um pouco mais cedo, então ele precisa digerir isso tudo. Digerir. Você veja que a política, eu até disse isso para ele na última reunião, é a arte de engolir sapos. Mas ele engoliu um sapo do tamanho de um elefante. Então, assim, ele falou que vai se recolher um pouco com a família, mas ele precisa digerir tudo isso para ver se ele tem essa vontade, disponibilidade, força para poder contribuir com o que ele já fez até agora. A estrutura que ele montou em São Paulo é gigantesca, tanto de comunicação quanto para fazer o plano de governo. O Rodrigo Maia estava cuidando de tudo isso, junto com uma equipe, né? A equipe já da economia. Então, assim, tem muita informação ali que eu creio que é importantíssima para o país. Mas isso é uma questão muito pessoal dele, né? Será que ele vai se sentir à vontade em contribuir com esse momento, depois de ter passado por tudo que ele passou, de ter sido limado, né? De ter enfrentado realmente uma bancada que não queria ele candidato? Eu acho que a gente só vai poder fazer essa pergunta para ele daqui a uns 10 dias, na hora que ele tiver realmente digerido esse sapo gigante. Pois é. Agora, deputada, as pesquisas que nós divulgamos aqui de diversos institutos sempre apontaram João Dória à frente de Simone Tebet. Agora, aquelas pesquisas contratadas pelos partidos PSDB, o MDB e também o Cidadania, apesar dessas pesquisas não terem sido divulgadas para o público e também para a imprensa, segundo interlocutores, elas apontavam justamente um problema de rejeição muito mais elevado para João Dória do que para Simone Tebet. Então, Simone Tebet teria a possibilidade de crescer muito mais. A senhora foi candidata ao governo do estado de São Paulo, sabe das dificuldades de uma campanha, sabe também de todos os entraves para conseguir deslanchar e brigar lá em cima. Que avaliação a senhora faz esse novo momento em que Simone Tebet acaba sendo colocada como a cabeça de chapa? Há possibilidade? É difícil? A senhora crê que ela pode, de fato, tirar votos de Lula, de Bolsonaro? E quem seria um vice do PSDB? Eduardo Leite pode retornar a essa discussão?
Bom, vamos por partes. Eu fui candidata à Prefeitura de São Paulo e não ao governo de São Paulo. Exato. Né? Numa eleição absolutamente atípica, em que nós estávamos no meio de uma pandemia, todos com muito medo, e o Bruno enfrentando toda a guerra que ele estava enfrentando com a saúde. Então, é uma eleição diferente. Agora é uma eleição diferente. Nas pesquisas internas, realmente, e até nas pesquisas externas, nós vimos o João Dória à frente, né, da Simone Tebet. O que serviu de argumento para esse grupo que não queria o João na disputa? A rejeição. O nível de rejeição. Até na última pesquisa que houve, né, que foi divulgada, porque tem pesquisas que não são registradas, logo não podem ser divulgadas, né? Eu não posso nem falar sobre esses números, mas das que foram divulgadas, estava ali aquela de potencial de voto, o potencial de voto do João era maior e ele era conhecido por maior parte da população. Então era o potencial de voto da terceira via. As pessoas às vezes não entendem, mas como se o Lula está na frente, o Bolsonaro está na frente, como é que o João Dória tem 56%? Porque é daquele povo que não vota no Lula e no Bolsonaro. É o potencial de voto da terceira via. Então, ele apareceu ali com um percentual de voto maior, tinha que trabalhar muito a rejeição e isso foi muito usado para que ele fosse tirado da disputa. A Simone Tebet é uma grande senadora. Ela, no início, né, da atuação parlamentar dela, eu sentia ela mais retraída, ela não era tanto de posições fortes, até porque o MDB é um partido complicado no Senado, quem manda é o Renan Calheiros, né? Ela chegou a disputar a presidência do Senado contra, né, a cúpula ali do Nordeste. Então, ela, na CPI da Covid, ela se soltou mais, ela pôde colocar suas opiniões com mais força, ela pôde mostrar que veio. Então, acho realmente que ela é uma grande mulher e um grande nome. Agora, a questão é, a experiência é suficiente? Né? O João Dória foi candidato, foi prefeito e foi governador do maior estado do Brasil. Mais do que isso, como receberão os governadores essa candidatura? Porque tem muito governador que estava com a faca no pescoço, não quer Lula, não quer Bolsonaro, queria uma terceira via. Mas eles vão realmente abrir palanque para Simone Tebet? Então, são muitas construções que ainda precisam ser feitas. Em relação ao Eduardo Leite, comenta-se sim dele ser o candidato a vice. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pelo Eduardo, mas acho que fica feio. Porque quem ganhou as prévias foi o João. Aí, de repente, vem o Eduardo Leite de vice, depois dessa confusão com o João. É uma coisa muito pessoal, ele vai ter que decidir entre ele, ou mesmo se a bancada vai querer, né? Porque depende da bancada. Mas acho que não, sabe quando não cola direito? Eu acho que não cola direito. Eu vi o presidente Bruno Araújo, já tinha conversado com ele, realmente eles estão trabalhando com a possibilidade do PSDB trazer um vice, sabe-se lá quem for, né? Mas, de novo, né, tem que passar pelo crivo da bancada. Eu, particularmente, prefiro candidato próprio, mas não sei como isso se equacionaria depois do que aconteceu com o vencedor das prévias, né? Como é que você vai colocar alguém no lugar do vencedor das prévias? Fica uma coisa sem lógica, né? Tá certo. Deputada, vamos agora a Brasília saber um pouco da repercussão da desistência de João Dória para concorrer à presidência da República. Quem está lá? Marília Sena, nossa repórter, vai trazer mais informações com você, Marília. Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assistem. Pois é, depois do anúncio do ex-governador João Dória, da desistência dele à candidatura à presidência da República, vários parlamentares resolveram se pronunciar aí nas redes sociais. Lembro que hoje não é dia de trânsito aqui no Congresso Nacional, os parlamentares começam a chegar hoje na parte da noite, mas eles aproveitaram o Twitter para poder emitir aí as suas opiniões, né? Alguns deputados afirmaram que foi um bom gesto de Dória, outros disseram que ele está sendo praticamente expulso da política. Já outros deputados lembraram que vai ser a primeira vez que o PSDB não apresenta um candidato à presidência da República desde 1989. Outros deputados tiraram sarro aí, o deputado Kim Kataguiri, por exemplo, debochou, disse que agora muda tudo, né, com a desistência do Dória, mas só que não. A deputada Joyce Hasselmann disse que os extremos por hoje comemoram, lembrando aí a polarização que está prevista, que estão previstas as eleições deste ano. Outros deputados aproveitaram para chamar eleitores que não se identificam nem com Lula, nem com Bolsonaro para a candidatura de Ciro Gomes. E a senadora Simone Tebet, que
deverá provavelmente ser a cabeça de chapa da terceira via, disse que Dória nunca foi um adversário. Ela emitiu uma nota depois do anúncio do Dória e disse que Dória nunca foi um adversário, sempre foi um aliado. Ela também afirmou que a contribuição de Dória pela luta pela vacina jamais será esquecida e a gente segue acompanhando aí essa repercussão aqui no Congresso Nacional. Volto com você. Perfeito. Marília Sena, nossa repórter da Capital Federal, trazendo informações da repercussão da desistência de João Dória de concorrer à presidência da República. Voltamos para o nosso bate-papo, a nossa discussão. Tem mais tweets? Então vamos agora destacar a repercussão, então, de mais parlamentares. A Marília Sena, nossa repórter, trouxe algumas repercussões diretamente de Brasília, mas eu quero chamar a atenção também de alguns parlamentares que publicaram nas redes sociais as impressões em relação à saída da disputa de João Dória. Orlando Silva, ele é deputado federal do PCdoB, ele escreveu o seguinte: a desistência de João Dória mostra que não estamos diante de uma eleição trivial. Será a primeira vez que o PSDB não apresenta candidato desde 1989. Aumentam os contornos da polarização, civilização versus barbárie. É isso que está em jogo. Como um rio, não há terceira margem. Agora, girando a repercussão no Congresso Nacional, Joyce Hasselmann, deputada federal que está com a gente, inclusive, escreveu o seguinte: em coletiva, emocionado, João Dória desiste da candidatura à presidência. Perde o PSDB, perde o Brasil. Os extremos, por hoje, comemoram. Agora, Coronel Tadeu, que é deputado federal do Partido Liberal por São Paulo, urgente. João Dória praticamente é expulso da política, mas faz um merchan para dizer que está cedendo em favor de uma construção política. Creio que hoje o tucanato está em festa. Olha aí o alívio. Agora, mais uma publicação de Alexis Fontaine. Dória acaba de anunciar que não concorrerá mais à presidência da República. Considero um bom gestor. Fez bons trabalhos na frente da Prefeitura de São Paulo e também do governo paulista. Minha crítica fica pela forma como fechou os negócios durante a pandemia e como criticava mais do que mostra o seu valor. Girando as publicações dos parlamentares nas redes sociais, a deputada Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, que é uma das maiores apoiadoras de Jair Bolsonaro, fez a seguinte publicação: o homem do 1% desistiu. Vários emojis com risada, e aí ela encerra a publicação dizendo: tchau, querido. Agora, Gil Diniz, que é deputado estadual da Assembleia Legislativa Paulista, Dória desistindo de sua candidatura, Partido Progressista abandonando Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, Tarcísio crescendo e se consolidando no estado. Vamos vencer no primeiro turno a eleição paulista. Conto com vocês, essa publicação de Gil Diniz. Agora, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, urgente. Dória desiste da candidatura. O ex-governador de São Paulo anunciou sua desistência da pré-candidatura à presidência da República. Ele afirmou que o seu partido não o quer como candidato. Mais repercussão? Daqui a pouco a gente traz outras publicações de parlamentares e congressistas aqui no Prós e Contras, mas eu quero chamar também o nosso outro convidado, que ele estava inclusive na abertura do programa. Tivemos um problema com a conexão dele, mas agora a produção já conseguiu solucionar. O Alberto Carlos Almeida, cientista político. Alberto, seja muito bem-vindo, agora sim, obrigado. Conectado mais uma vez. Gostaria da sua breve avaliação desse anúncio de João Dória. Alguns integrantes do PSDB imaginavam justamente que seria esse o desfecho, mas o fato é que Simone Tebet sempre esteve atrás deles nas pesquisas que foram feitas. Como você lê essa saída de João Dória? Olha, basicamente faltou a ele a condição política, né, junto à elite política do partido, né? Tem um divisor de águas que aconteceu na semana passada, que o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deu uma entrevista se afastando de João Dória. Quer dizer, ele foi vice de João Dória, ele pressionou muito para que João Dória fosse o candidato a presidente, justamente para assumir o governo de São Paulo e até que fosse possível para ele, como vai acontecer, né, se candidatar à reeleição. E aí ele vai dar uma entrevista dizendo que ele é uma coisa, João Dória é outra. O que aconteceu? Na política, isso daí é um problemão, isso é fatal, né? Porque
o PSDB, né, as lideranças do PSDB de outros estados entram em contato com Dória, entram em contato com a assessoria de Dória, perguntando, olha, vocês não conseguem o apoio de São Paulo, como é que eu vou te apoiar? Né? Então, aquela entrevista foi uma entrevista crucial para essa perda de apoio. Apoio que ele já não tinha junto à elite partidária. Né? Não toda a elite, mas a maior parte da elite, a própria deputada chamou a atenção disso. A grande questão do PSDB foi ter realizado as prévias. Né? Tudo indica que aquilo ali foi um erro crasso. Nem sempre o que funciona em outros países funcione no Brasil. Né? Pode ser que algum dia as prévias sejam um bom caminho para escolher o candidato no futuro. Né? Os Estados Unidos demoraram muitos anos, eles só adotaram o sistema de prévias a partir dos anos 60, 70, né? De uma maneira meio incremental, né? Testando e aprovando. Né? Então, não é uma coisa trivial, um país que não tem essa tradição. Quando o PSDB escolhia simplesmente a elite partidária, escolhia, o pessoal brinca, né? Num almoço, num bom restaurante de São Paulo, o partido ficava menos dividido do que ficou agora, quando ampliou a escolha. Né? Então, na verdade, a base do partido, que foi quem escolheu João Dória, candidato a presidente, entrou em conflito com a elite partidária. E Dória avaliou que era impossível, que não tinha condição política junto à elite partidária, ainda que tivesse a legitimidade das prévias, manter a sua candidatura. A candidatura, qual será o caminho trilhado pelo PSDB, é um grande ponto de interrogação. Eu acho que a própria fala da deputada Joyce chama a atenção que há a possibilidade ainda aí de muitos conflitos, né? Ou ter um candidato próprio, lançar Eduardo Leite, ou Eduardo Leite ser vice de Simone Tebet, ou não lançar candidato algum, nem a presidente, nem a vice. Né? A situação hoje do financiamento de campanha amarra muito os partidos políticos. No passado, era mais fácil obter, a própria legislação facultava isso, facilitava isso, era mais fácil obter financiamento privado. Hoje é possível, financiamento individual de pessoas ricas, mas mesmo essas pessoas estão muito reticentes com relação à política. Elas estão... Quer dizer, elas não estão com muita disposição de se tornarem doadoras. Né? Não estou dizendo que será zero a doação, mas vai ser bem menor. E aí os partidos dependem muito, de fato, do fundo partidário. Certo. E os partidos querem direcionar o fundo para aqueles que têm chance de ser eleitos. Ok, perfeito. Agora, você tinha me perguntado sobre... rapidamente, por gentileza, o nosso tempo está praticamente estourado. É só para uma última frase, só para você fechar o seu pensamento, por favor. Infelizmente, nós estamos com um problema de conexão com o nosso convidado. Deputado, eu quero agradecer demais a sua participação, viu? Muito obrigado mais uma vez por colaborar com a Jovem Pan. Agradeço muito também ao Alberto Carlos Almeida, cientista político, pela participação aqui no Prós e Contras.